Lucas, capítulo 7, do verso 36 em diante. Eu me lembro de uma história em que um certo pastor contava de um acidente que teve lá nos Estados Unidos, de um avião, de um voo, se não me engano, não era um voo comercial, mas era particular, em que os pilotos iam naquele jato e o piloto automático ali, como se fosse um sensor, ele começou a gritar, a apitar, a sinalizar para que os pilotos subissem a altitude. E o piloto acabou desligando aquele sistema de segurança, mandou ficar quieto, calha a boca, e desligou o botão, e aquele jato foi de encontro às montanhas e todos ali morreram. E essa história foi contada, se não me engano, foi numa pregação do John MacArthur, onde ele falava sobre a questão da consciência. E a consciência, ela é um divisor de águas. Paulo vai tratar no capítulo 2 de Romanos que aqueles que não têm lei, a consciência os serve para eles de lei, né? E através da consciência que a lei está escrita em nossos corações, ela é o pendor, é o divisor de águas. É por onde nós podemos distinguir o que é certo e o que é errado, através da consciência. E hoje, nesse texto, a gente vai poder observar algumas questões acerca disso. No texto que eu vou ler, no capítulo 7, no verso 36 de Lucas, ele vai iniciar da seguinte maneira: convidou um dos fariseus que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-lhes com as lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: diz-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entrando, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus pecados, muitos pecados, porque ela muito amou, mais que aquele a quem pouco se perdoou, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer-te entre si: quem é este
que até perdoa pecados, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Esse texto, ele talvez seja bem conhecido entre os irmãos, mas se a gente observar nesse texto, irmãos, a gente podemos encontrar algumas coisas importantes para aplicar em nossas vidas. Porque a gente vê que partiu da atitude, partiu de convidar a Jesus para comer em sua casa, foi o fariseu. Isso foi conveniente a ele. Conveniente porque, se a gente vê o texto a seguir, Jesus estava falando acerca dos discípulos de João que foram perguntar acerca de que se deveria esperar outro ou era ele o Messias. E nessa explicação, Jesus fala acerca de João, e muitos daqueles que estavam ali se justificaram por causa do batismo que eles tinham recebido de João. Mas o final do texto, o final dessa história, Jesus, no verso 34, veio o Filho do Homem comendo, bebendo, eis aqui um glutão e um bebedor de vinhos, amigos de publicanos. Ele está falando acerca dele e de João, nesse verso 32, verso 33 e verso 34, que não importasse a quem visse, eles nunca estavam contentes pelo fato de eles não estar de acordo com o padrão que era exigido dos religiosos da época. E justamente nesse contexto, o fariseu o convida para ceiar em sua casa. E quando o fariseu convida para ceiar na sua casa, quando você vai na casa de alguém, geralmente a pessoa que o convida está te convidando para um momento de intimidade. Um momento de proximidade, onde haverá uma aproximação. E geralmente, quando a gente vê os fariseus convidando a Jesus Cristo para se juntar a eles, era para tentar pegá-lo em alguma coisa. Então era conveniente a ele convidar a Jesus em sua casa para ver se encontrava algum defeito, ver se conseguia extrair de algum comportamento de Jesus Cristo algo que fosse reprovável. Isso fica bem evidente nos versículos que vai suceder mais para frente, quando a mulher se aproxima de Jesus. Então era conveniente a ele convidá-lo a ceiar com ele, comer com ele. Porque até então, quem tinha a visão de comer e beber com pecadores? Os religiosos da época. Os fariseus que tinham essa visão de Jesus. Que ele comia e bebia com os pecadores, que se juntava com os pecadores. Insinuando que Jesus meio que era um deles. Que para ele era absurdo isso. Se juntar com pecadores, comer com pecadores. Então o fariseu o convida à sua casa. E não é muito distante ver pessoas se achegando a Cristo por conveniência, para obter vantagem dele, para extrair alguma coisa dele. Muitos ditos serem cristãos, filhos de Deus, mas que buscam em Cristo algum benefício próprio, algo para satisfação própria, e não verdadeiramente depositando em Jesus Cristo a sua confiança e a sua fé, que ele verdadeiramente é o Filho de Deus e é o Messias que há de salvar o mundo. Porque até então nós vemos isso.
Isso nós vemos claro no verso 39. Verso 39, o fariseu vai dizer: ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ou seja, pensou, disse no seu íntimo, no seu particular. As declarações de incredulidade muitas vezes não são de forma pública. As declarações de rejeição a Cristo muitas vezes não são públicas, são interiores, são ocultas, são no íntimo, no particular. Então ele disse: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Ou seja, colocando em xeque a autoridade de Cristo. Em dúvida, se este fosse profeta. Ou seja, há a possibilidade de não ser. Então ele coloca em dúvida a autoridade de Cristo. Mas isso foi no íntimo, no oculto. Vejamos, neste lado, o fariseu, por conveniência, convida Cristo a comer em sua casa. Por outro lado, vemos a atitude da mulher ao saber aonde Jesus Cristo estava. Um convida Cristo para entrar na sua casa. Outro procura Jesus aonde ele está. A mulher, sabendo aonde se encontrava Jesus, foi ao encontro de Jesus. E quando encontra Jesus, ela se prostra perante Cristo e lava seus pés com suas lágrimas e o beija. Então houve uma procura, houve uma busca da parte daquela mulher. Ao decorrer desse texto, nós iremos ver qual a motivação dessa mulher. Porque quem procura, acha. Quem bate, abre-se-vos-á. E quem pede, recebe. A mulher procurou e encontrou Jesus Cristo, aquele que perdoa pecados. No verso 38 diz: e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhes com suas lágrimas, e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Quando nós lemos esse versículo, nós perguntamos, não sei se as pessoas se perguntam, mas eu me perguntei, o que levou esta mulher a ter uma atitude tão extrema como essa? Porque no decorrer do texto, nós não vemos um fariseu tendo uma atitude desta. E tanto é que é questionada pelo próprio Jesus a atitude do fariseu. A mulher se prostra. A mulher lava os pés com suas lágrimas, ou seja, chorando copiosamente, chorando abundantemente, e o enxuga com seus próprios cabelos. E ainda passa unguento em seus pés. Creio eu que este unguento era um produto da época caríssimo. Não era algo que se encontrava em qualquer lugar, na esquina. Era algo que era usado em momentos especiais. Não era em qualquer lugar que se encontrava essa especiaria aqui, esse unguento. Então a mulher procurava, e essa procura era com um tom de desespero, com um tom de urgência. Urgência. Hoje, se vemos o nome de Cristo ser um dos mais citados no mundo, todo mundo já ouviu falar de Cristo. Será que nós temos urgências com relação a Cristo? Será que nós tratamos Jesus Cristo com urgência? Será que buscamos e temos sede de encontrar com Cristo com urgência?
com desespero? Ou seremos como o fariseu, que nos convém somente comer com ele e tirar o que é de proveito para nós mesmos? Então, a mulher o procurou com urgência. No verso 36, diz, e convidou-lhe, e entrando na sua casa, fazer tomou lugar na mesa. Eis que uma mulher, no verso 37, da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, então sabia exatamente onde se encontrar, aonde encontrasse Jesus, aonde Jesus se encontrava, ela ficou sabendo aonde se encontrava Jesus e foi imediatamente até lá. E o encontrando, ela teve a atitude que teve. Então se vê-se dois paralelos. A necessidade da mulher. Qual foi a motivação daquela mulher? Necessidade. Quando você vai a uma padaria, você vai comprar pão, porque sua necessidade pede pão. Quando você vai em um determinado mercado, você vai fazer suas compras, porque há necessidade de fazer. Quando você vai ao médico, você não vai porque você está bem, você vai porque a sua necessidade pede que você vá ao médico. A urgência daquela mulher a ir até Cristo Jesus, sua necessidade de perdão, exigiu isso dela. Ela precisava ser perdoada. Porque o texto é claro em enfatizar que ela era pecadora. Em outro lugar, o próprio Cristo diz que ela era muito pecadora. O próprio fariseus dá testemunho dela, dizendo que ela era pecadora. E só vai ao médico quem está doente. Só tem urgência em quem tem uma doença grave a ser tratada. Então a mulher tinha uma necessidade. Em contrapartida, no coração do fariseu havia orgulho. Porque no verso 39, ele diz, ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo, se este fora profeta, também saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ou seja, só a mulher é pecadora. Só a mulher é pecadora. O orgulho religioso. O fato de estar indiferente ao pecado. Não se achou senso e consciência de pecado naquele homem. Porque só a mulher é pecadora. Porventura, muitas vezes não se achamos nessa situação. Quando passamos por pessoas em situação subhumanas, em prostituição, drogados, bêbados, adúlteros, nós não nos comportamos dessa maneira? Como indiferença ao pecado? Como se nós não tivéssemos pecado? Como se nós não, de forma desesperada, precisássemos de perdão e de misericórdia? O orgulho no coração daquele homem falou mais alto. Gritou aos ouvidos. Nos seus ouvidos. Então, por um lado, a mulher tinha necessidade por fato de ser pecadora. E, por outro lado, se encontrava orgulho no coração do fariseu por se achar acima daquela mulher. Pelo fato de não estar na mesma condição, segundo ele, de pecadora. Ora, o pecado só muda de forma, mas a gravidade é a mesma. Pecado é pecado. Mentira continua sendo pecado. Homicídio também é pecado. A forma é diferente, mas a essência é a mesma.
Nós se achamos em um mundo, irmãos, hoje, em que as pessoas fazem seleção de pecados. Uns são mais graves, outros podem passar batido. Uns são aceitáveis, outros já não são tolerados. Cai bem para mim falar mal de homossexuais, mas fica mal falar de adultério. Cai bem falar de bêbados, mas fornicação não é tão grave entre os jovens. Cai bem falar de homicídio, mas mentira não é tão falado. Uma mentirazinha não faz mal. Então, orgulho religioso está acima da condição da mulher. Foi o que achou-se no coração do fariseu. Também podemos observar, nos versos adiante, duas realidades. O fato do fariseu se colocar na posição acima da mulher não isentou ele do fato de que ele era devedor. Ora, todos nós somos devedores. Todos nós temos uma dívida impagável. Todos nós estamos em dívida, em débito com o nosso Criador. Todos nós. Até por então, Jesus exemplifica isso nessa parábola, dizendo no verso 41, certo credor tinha 2 devedores. Olha, ambos os dois eram devedores. Ambos os dois tinham uma dívida. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, observe-se, os dois eram devedor. A dívida, ela era uma menor e outra maior, porém não se tinha como pagar. Não tinha-se como pagar. Porque não importa o quanto você deve, se é muito ou pouco. A questão é se você vai pagar ou não. A questão é se você pode pagar ou não. E os dois não tinham condições de pagar. Então ele diz, ambos os dois foram perdoados. Aí vem a máxima. A pergunta é, perdoou-lhe qual deles, portanto, amará mais? Eis a questão, qual dos dois amará mais? Se há um tempo em que o amor tem esfriado, é este tempo. Se há um tempo onde as pessoas não sabem de fato o que era amor, fala-se muito. Se define de várias maneiras, mas de fato não se sabe o que é. Porque pouco se tem visto ações de amor. Uma entrega a este amor que constrange. Paulo fala, o amor de Cristo me constrange. Um amor que nos constranja. Não se consegue de fato observar. Então, qual deles, portanto, amará mais? E Simão toma partido, toma a frente e responde àquele que se perdoou mais. E Jesus falou, muito bem, Simão. Muito observado, muito bem observado. Quem se perdoou mais? Ou seja, quem tem mais pecado? Quem tem mais a quantidade de dívida é quem ama mais. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, olha a questão aqui. Veja essa mulher, falando a Simão, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou-lhe meus pés com lágrimas. Não me deste ósculo, ou seja, não me comprometeu, não me recebeu bem. Ela, porém, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiu a cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com unguento. Por isso eu te digo, perdoados-lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou.
Ela muito amou. Ela muito amou. A proporção do amor. Nós vemos a proporção deste amor. A proporção deste amor, ela é derramada em conformidade com a proporção de pecados perdoados. Se eu não me sinto, se eu não entendo e não vejo nas minhas entranhas o quanto pecador eu sou, eu não terei condição alguma de amar a Deus. E o mais interessante, ela não foi perdoada para amar, ela amou, por isso foi perdoada. Ela não esperou receber o perdão para amar, ela já o amava, por isso recebeu o perdão. Você vai ver que as suas ações de se prostrar, de chorar, né? De demonstrar a sua indignidade, já demonstrava o seu amor pela pessoa de Cristo. Ela não esperou. Porque ela reconhecia em Cristo. Ela reconhecia em Cristo o único que poderia dar perdão de pecados. Então a proporção de amor está de conformidade com a consciência de pecado que a pessoa tem, que a mulher tem. Então, as ações de amor que foi produzida em ambos, tanto o fariseu e a mulher, foram diferentes e o grau de ações foram diferentes. Porque enquanto um recebeu de forma conveniente, de forma desleixada, o outro levou a um nível de humilhação, de tratamento surreal. O que levou aquela mulher a ter essa atitude de prantear, enxugar as lágrimas, foi a sua consciência de quanto ela era pecadora e de quanto ela precisava de perdão de pecados, o quanto ela precisava de reconciliação com seu Deus. Porventura, em nossas atitudes, nós não podemos enxergar essas indiferenças? Muitas vezes nós entramos na formalidade, no automático, e não temos consciência do que nos foi concedido na pessoa de Cristo, do que está proposto a nós. E tratamos aquilo que é vital, essencial para a nossa alma, de forma tão desvalorizada, tão mínima. E por isso as nossas ações elas são tão mirradas, tão fracas, tão pobres. As nossas ações elas são pobres de amor pelo fato de não termos consciência do quanto foi nos perdoado, do tamanho do perdão que foi nos concedido e do tamanho do perdão que nos está proposto por Cristo, na pessoa de Jesus. O que o amor produz? Ações de amor. O amor produz ações de amor. A gente vê aqui no versículo 44, 45, 46. A diferença das ações. Enquanto um se preocupou em se colocar no seu devido lugar, reconhecendo quem estava diante dele, o outro não desceu do seu pedestal. Manteve a sua pose. Manteve a sua pose.
Ah, olha só essa pecadora. Se ele soubesse quem está tocando nele, ele enxotaria essa coitada. Porque eu não sou assim. Então, manteve-se no seu pedestal e não desceu do seu orgulho. A vida cristã, irmão, se trata dessas duas posições. Se trata dessa posição. Paulo, nas suas cartas, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai definir o que é amor. Antes dele definir o que é, ele fala o que não é. E antes dele terminar o raciocínio dele, ele vai dizer que há a fé, a esperança e o amor. E que o maior desses três, o amor é maior. O amor daquela mulher foi fora do normal, fora de série, foi algo extraordinário por causa do tamanho do perdão que ela recebeu. O Simão, por outro lado, não se preocupou muito, porque ele menos amou. Então, cabe a nós, a nos examinar e ver que tipo de atitude nós estamos tendo, irmãos. Que tipo de atitude estamos tendo com relação a Cristo? Porque nós estamos vivendo dias tenebrosos, dias terríveis. E o que nos falta verdadeiramente é uma consciência, né, real de pecado. De vermos como realmente somos. Porque só vendo a escuridão que é em nós, temos a possibilidade de buscar enxergar a luz do Evangelho. Uma luz não brilha de dia. Uma estrela não brilha de dia. A estrela só brilha durante a escuridão. Enquanto estivermos alimentando a luz da nossa justiça própria, jamais contemplaremos a luz do Evangelho, o sol da justiça. Então necessitamos, irmãos, ter a mesma atitude que essa mulher teve. Consciência de pecados. Porque se nós continuarmos mandando a nossa consciência se calar, nós seremos semelhantes àquele jatinho que se estraçalhou em meio às montanhas. Se nós ouvirmos a nossa consciência apitar, mesmo que ela seja insuficiente para nos levar a Deus, ela seja insuficiente para nos dar salvação, mas nós devemos escutá-la, porque somente assim poderemos ter a condição de ver e entender que nós necessitamos de perdão e de misericórdia. Não sejamos orgulhosos. Não sejamos presunçosos. Não sejamos pessoas em que nós nos colocamos em pedestais, mas nós tenhamos atitudes mais humildes e mais humilhadas. É isso que Deus espera de nós. Amém? Agradeço a oportunidade dos irmãos. Deus abençoe.